Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. No programa de hoje vamos falar sobre a conjuntura política do Brasil em 2018, após o julgamento do ex-presidente Lula. E vamos falar também sobre o SISU e as vagas disponíveis para o FJF. Lembrando que você pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. Se tiver alguma pergunta ou comentário para esse tema, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo na tela, é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio. Tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, Rogério, Lúcio, colega de bancada. Bom dia, Lúcio, convidado, deputado Margarida, os Lúcio, convidados da universidade. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Vamos lá, então. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Caio? Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Maria Carmen, Cristiano, deputado Margarida, meu companheiro Zé Lúcio. Bom dia a todos aí. Agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. Aqui à minha direita, a deputada federal Margarida Salomão. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Esse é o único programa da cidade em que você tem esse tempo todo para fazer um debate de conteúdo. Então é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, com o Rogério, com a Maria Carmen, com o Cristiano, com você, Caio, mais uma vez, com o Zé Lúcio, nosso velho amigo. É um prazer para a gente também te receber. Muito obrigado. A gente recebe também a pró-reitora de graduação da UFJF, Maria Carmen Simões. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, demais espectadores. Bom dia, José Lúcio, professora Margarida, professor Cristiano e Rogério. É um prazer para a gente estar aqui e debater questões tão importantes do nosso cotidiano. Verdade. Obrigado por ter aceitado o convite para participar com a gente. A gente recebe também o cientista político Cristiano Santos. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui na mesa, conversar sobre temas importantes da política, falar um pouquinho do cenário político hoje com a deputada aqui. Então, nós temos a oportunidade de discutir a política com quem ajuda a construir a política. Isso é muito importante. Parabéns para a mesa de debates, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado. Na semana que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado em segunda instância em Porto Alegre pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em julho, Lula foi condenado a cumprir 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse julgamento terá um peso decisivo para o futuro do Partido dos Trabalhadores nas eleições agora de 2018. Margarida, você que está por dentro de tudo que tem acontecido lá, como que estão os ânimos? Olha, o nosso entendimento é que o julgamento do presidente Lula de condenação sem provas é uma das maiores, talvez a maior injustiça na história do Brasil. É uma situação absolutamente constrangedora. O juiz Moro, ele próprio, reconhece que não há provas. Ainda assim, ele condena por presunção. É um tipo de argumento que no direito hoje tem sido popularizado no Brasil como chamada teoria do domínio do fato, mas pelo domínio do fato nós somos levados, enfim, estaríamos legitimados a acreditar no que bem quiséssemos. Uma coisa que diferencia o Estado de Direito do Estado de exceção é o funcionamento do judiciário de uma forma regular, de uma forma democrática. E isso implica em que as provas sejam apresentadas. Então nós, é claro, estamos esperando que o Tribunal Regional, o Tribunal de Recursos, lá em Porto Alegre, possa rever o julgamento de Moro. Agora, no que diz respeito à consequência política, eu quero dizer a vocês que Lula é candidato à presidência da República. Ninguém vai caçar a soberania popular. O povo brasileiro tem direito de escolher Lula ou não, mas certamente não pode ter o seu direito cassado, porque não é o direito de Lula, é o meu direito de votar em Lula. Hoje, todas as pesquisas, inclusive as feitas no estado de Minas,
mostram uma enorme vantagem de Lula frente a todos os outros competidores, inclusive no segundo turno, para qualquer um deles. Nesse momento, Lula é imbatível. Então, eu acho que o povo brasileiro que gosta de futebol não aceita vitória no tapetão. Se quer tirar o Lula, tira na urna. Não tira impedindo que ele seja candidato. Nós estamos indo para Porto Alegre na semana que vem, como tantos militantes do Brasil inteiro. As pessoas estão fazendo vaquinha, juntando seus recursos, indo para lá. Vai sair ônibus de Juiz de Fora, ônibus de Belo Horizonte, ônibus de São Paulo, ônibus do Nordeste. Nordeste, então, tem uma coisa de doido, vai muita gente mesmo. Eu vou também. Nós temos uma reunião da bancada no dia 23. E depois do julgamento, no dia 25, nós vamos participar de uma reunião da Executiva Nacional do Partido, em que o Partido dos Trabalhadores vai anunciar ao Brasil qual vai ser o nosso posicionamento, e aí, é lógico, considerando qual vai ser o resultado do julgamento. Então, sim, esses são os fatos imediatos que estão por acontecer. Deputada, eu acho, cara, esse processo é histórico, é inegável, né? Porque os destinos do Brasil, né, está muito relacionado, sem dúvida, a este processo, né? Eu acho que um lado ou outro vai ter muita surpresa. Eu estou dizendo como advogado, né? Eu acho que até o dia 24 aí nós teremos surpresa. É importante esclarecer para os telespectadores que esse processo é um processo que saiu na primeira instância e está indo para a segunda instância. Isso. E segundo uma interpretação que tem, uma vez julgado em segunda instância, o candidato estaria inelegível. E o próprio Sérgio Moro, já nesta ação, que vai ser julgada dia 24, já colocou, condenou 9 anos e meio e disse que o réu, que é o Lula, ele estaria inelegível por 7 anos. Então, dentro desse esquema, se mantiver a decisão, né, pode alterar a decisão, evidentemente, ele estaria inelegível, então não poderia disputar. Mas pelo que eu vi pelas palavras da deputada, o PT não está se preocupando muito com esse processo, porque no dia 25, como a deputada já disse, já vai soltar uma carta aos brasileiros, o Partido Trabalhador lançando o Lula como candidato a presidente da República. Não, Zé Lúcio. Não é porque isso. essa carta estava, eu vi uma notícia hoje, que seria lançada Não, uma Zé carta ao Lúcio. Brasil para tranquilizar o mercado. Zé Lúcio, eu quero dizer a você o seguinte: primeiro, nós não estamos, nesse momento, preocupados em tranquilizar o mercado. Nós estamos preocupados em tranquilizar a sociedade. É fundamental lutar para que haja regularidade nos processos legais. Você é advogado, então você sabe também que mesmo com uma decisão desfavorável ao Lula na segunda instância, vai acontecer, nós vamos disparar uma quantidade de embargos, contra-razões, inclusive apoiados por alguns que são os melhores juristas brasileiros. Então, o que eu estou dizendo a vocês não é alguma coisa, vamos dizer assim, a minha vontade política. Também é a minha vontade política, né? Eu não vou dizer a vocês que não é o que eu quero. Agora, nós estamos, porque poderíamos, a essa altura, convencidos da inviabilidade jurídica de uma candidatura Lula, nós podíamos estar, inclusive, construindo uma alternativa. Sim. Mas nós estamos convencidos, pelos antecedentes da Justiça Eleitoral, que é perfeitamente possível a Lula ser candidato. Então, isso é uma coisa... Mas é um risco também que o partido está tomando, né? Por decisão. Claro, nós temos aí um grupo de juristas eminentes que estão envolvidos nesse processo. Agora, independente disso, Zé Lúcio, eu quero dizer o seguinte: nós vamos nos reunir na sexta-feira, na quinta-feira. Eu ainda não sei o que nós vamos resolver, não posso dizer, até presumo que nós vamos dizer que Lula é candidato. Tá? Acho que essa é a principal asserção. Isso aí é o meu achismo. Acho um achismo com alta plausibilidade. Mas, de todo modo, não está definido o que nós vamos fazer. Até porque, por exemplo, você pode ter um julgamento 2-1. Você pode ter várias alternativas. Então, em função do que efetivamente acontecer, é que nós vamos todos, a bancada toda está indo para lá, nós vamos nos reunir
porque aí, como disse o Cristiano, é necessário que aqueles que fazem política, né, como toda a população brasileira, a rigor, deveria fazer política. Como representante, né? Como ator, mas nessa representante, condição, né? vamos dizer assim, Sim. determinada, de parlamentar e tal, aí nós vamos nos reunir para ver isso. Para tranquilizar o mercado ou não, eu acho que o mercado, do jeito que está, devia estar intranquilo. Por quê? Foi dado um golpe para salvar a economia brasileira. Nós acabamos de ter o nosso rating, quer dizer, falando também para a nossa população, existem algumas agências que não são muito confiáveis, não. Mas, de todo modo, elas dão notas. Igual o professor dá nota. Então, essas agências dão notas aos países. Se eles estão bem economicamente, se há segurança, se os investidores estrangeiros podem colocar o dinheiro aqui com expectativa de tirar bastante lucro. E nós acabamos de ter a nossa nota rebaixada. Depois de tudo isso que foi feito no passado. Votação de teto de gastos, sucateamento da universidade, está aí a Maria Carmen, sabendo a dureza que as universidades estão enfrentando por força dessa política que está aí, né? Eu sou presidente de uma frente de defesa das universidades públicas, federais, e, nossa senhora, já entendi, Caio, a situação está da maior dificuldade. Então, quer dizer, eu acho que tranquilizar o mercado é tirar o Temer. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco voltamos falando sobre política aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Rogério. Opa. Esse contexto todo dessa movimentação que, né, os militantes partistas estão fazendo e tal, como a senhora é uma mulher de educação, né, viveu educação e tal, ainda transmite isso, ainda se preocupa muito com isso, o efeito que essa internet tem causado para que esse movimento aconteça, por exemplo, o companheiro Zé comentou, né, da carta agora e tal, né, me fala um pouquinho do conteúdo da educação na internet para esse movimento todo, Margarida. Olha, eu tenho dito em muitos lugares que se Paulo Freire estivesse vivo, ele ia estar defendendo que cada criança brasileira recebesse um smartphone. Gente, há coisas, a evolução tecnológica, ela é irreversível. Tá? Então não adianta você ter saudade do passado. Agora é assim. Aí você fala, mas eu lembro, no meu tempo eu ficava vendo televisão, agora os meninos, porque hoje os meninos nem televisão não querem ver. Os meninos querem ficar na rede, tá certo? Ou pegar na rede, eles verem as séries que eles gostam, enfim. É outra vida. Eu acho que a educação, ela precisa embarcar esse tipo de mudança. Sim. Não adianta, um dos grandes fracassos, a meu ver, um dos grandes desafios para a educação é não se colocar de costas para esse fato. Quer dizer, hoje as crianças têm acesso à informação que não é a informação que o professor pode passar com giz e fala numa sala de aula. Eles têm muitas outras fontes de informação. Eu acho que isso não é uma coisa negativa. Tem fake news, quer dizer, tem mentiras que são veiculadas maciçamente, existem fazendas de robôs na China, isso faz parte do jogo. Antigamente não tinha isso, mas você tinha guerra suja. Você pagava a pessoa para ficar pregando mentira no ônibus, o sujeito ficando andando no ponto de ônibus. Não é verdade? No ponto de ônibus. Como eleições então, aconteceram. Calúnia, mentirada, jogo sujo, com rede ou sem rede, infelizmente, isso é um elemento da disputa de massas. Se você me permite, a rede ela só amplia isso, claro, porque isso sempre aconteceu. Nós acompanhamos eleições juntos, assim, onde eles ficavam no ponto de ônibus contando, o candidato vai fazer isso, o candidato vai fazer aquilo. Hoje você faz isso de uma forma mais eficaz até, claro, atinge muito mais pessoas, mas não dá para virar as costas. Não, e hoje tem outra coisa, você já tem inclusive elementos para deter isso na rede. Porque como isso se tornou uma coisa óbvia, né, que mente-se, né, a respeito de todos os candidatos. Né, todos os candidatos. Você está na luta, alguém vai pregar alguma mentira para, pelo menos, embaralhar o jogo. Sim, então, é lógico que também há vacinas contra isso.
Então, eu acho que isso, nós não podemos dar as costas ao progresso. Sabe, isso aí, sim. Eu acho que o Cristiano falou, a rede nada mais é do que uma expansão da nossa capacidade de comunicação, falada e escrita. Então, é como aqui, né? Você não pode pensar na televisão como ela era 10 anos atrás, porque é impensável. Você tem queda aí nos números da TV aberta, as pessoas estão desistindo da TV fechada. Por quê? Porque tem streaming, porque você tem Netflix. Então, isso faz parte da vida, né? Aqueles de nós que somos mais experientes, né? Nós temos a capital, o que a gente vai fazer? E você falou muito sério a respeito dessa questão das notícias falsas, então é um aviso que fica, né, para você apurar o que você tem lido, para não ser enganado, né? Eu queria voltar aqui ao assunto com o Cristiano. Cristiano, você como cientista político e toda a experiência que você tem, gostaria que você desse a sua visão sobre tudo isso que tem acontecido e também sobre as possibilidades desse julgamento. Pois é, a Margarida, ela falou muito bem quando ela discute a questão. Uma questão é a questão de direito, né? Quer dizer, o próprio juiz Moro, quando dá a sua sentença, diz, né, não consegui achar as provas, né? Elas não estão claras para mim, mas eu tenho uma convicção e eu vou seguir essa convicção. Todo mundo sabe que no direito penal você precisa ter prova. Claro. E se houver alguma dúvida, né, o famoso in dubio pro réu, né, se houver dúvida, eu não estou falando de defeito no processo. Claro. Se há dúvida, tem que resolver e ponto final. Agora, isso tem um grande impacto do ponto de vista político, porque nós passamos, né, de eleições onde o PT, onde o candidato do PT, o Lula ou a Dilma, chegavam como favoritos, eleições que você já previa o resultado da eleição da Dilma quando ela inicia a segunda eleição, embora ela tenha sido mais difícil contra essa, mas era razoável acreditar que ela vencesse essa eleição. Agora, essa é uma eleição muito diferente, porque você pode ter um núcleo polarizador muito diferente, né, do que é o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos entre PT e PSDB. Então você pode ter uma polarização, por exemplo, com Bolsonaro, com um discurso absolutamente vazio. Quer dizer, um candidato que você pergunta para ele, o que você pensa sobre economia? Qual é o seu modelo macroeconômico? Ele fala, eu não vou discutir economia, isso eu vou ter uma pessoa que vai discutir para mim. Você pergunta para ele, qual é o seu modelo de saúde pública? Não, aí você quer que eu seja médico? E aí, o candidato não tem que ser médico, não tem que ser engenheiro, não tem que ser economista. O candidato tem que ser capaz de enxergar essas coisas, né? Então, é um cenário muito confuso. Eu acredito que a definição se Lula será ou não candidato, ela dá um tom do que será essa campanha, né? Certamente o PT já deve pensar num plano B. A professora Margarida, a deputada Margarida, obviamente, não vai tratar disso aqui, né? Porque isso faz parte do jogo político, é claro, mas o PT tem que trabalhar com o plano B. Né? E o plano B inclui Lula na disputa eleitoral também, quer dizer, pode não ser o candidato, mas pode ser quem vai conduzir essa campanha. E aí, talvez a gente não tenha uma alteração tão grande desse cenário como se imagina, com uma eventual condenação dele. Mas aí é que nós estamos fazendo. Eu acho que a população, no modo geral, ela está sendo prejudicada com esses imbróglios. Né? A condenação, tem vários deputados, parlamentares, de todos os partidos, né? Até governador preso, e que está isso trazendo uma grande insegurança. No caso do Rio de Janeiro, os últimos 3 governadores, porque o PT foi a bandeira do PT no início, lá em 89, no primeiro, era a ética. Era o melhor partido de oposição que nós tivemos no Brasil, pelo menos da minha geração, é exatamente o PT. E eu sinto falta hoje, no Congresso Nacional, não ter uma oposição, porque o único partido de oposição era exatamente o PT. Eu lembro do Francisco, o procurador, promotor, aquele fusquinha dele, entendeu? Lá, levando as denúncias, aqueles pacotes, aquela pessoa humilde, simples, e mostrava, aquilo ali era uma coisa interessante, nós tínhamos realmente oposição. E hoje no Brasil acabou, não tem mais partido de oposição. Essa é a grande verdade. E isso prejudica. Nós estamos vendo aqui, quem está levando, saindo prejudicado com isso, são exatamente trabalhadores. Tivemos com a reforma trabalhista, e tantas reformas para fazer, fez a reforma trabalhista numa celeridade impressionante. E agora, mais uma vez, massacrando tudo, a reforma da Previdência, da Previdência Social. Se não tiver um partido de oposição, isso vai passar e ninguém vai aposentar. O motorista não vai conseguir aposentar, um trabalhador da construção civil não vai conseguir aposentar, que não vai chegar aos 65 anos. Não é verdade. Então, isso está prejudicando de um modo geral.
Porque no Brasil está todo mundo... Mas o que está prejudicando não é... As próximas eleições. O que está prejudicando não é isso, não. As O que próximas está prejudicando eleições. é o golpe. Veja você, nenhuma desses temas que você mencionou, com muita propriedade, nenhum deles estava em causa. Quem colocou isso na mesa foi o Temer, foi o César Maia, o Rodrigo Maia. Essa gente que soltou os demônios. O Meirelles, Quem soltou esses demônios foi essa gente. É. Esses demônios, que aí todos nós sabemos, envolvem uma mudança forte, né, Zé Lúcio, da Constituição de 88, e ninguém deles, na verdade, se conforma com a Constituição de 88. Hoje você tem um partido de oposição forte, sim, dentro do Congresso, que é o PT. Se não fosse o PT ter feito a luta que fez esse ano inteiro, a reforma da Previdência teria sido votada. A previsão de votação da reforma da Previdência era abril. Nós adiamos, houve um movimento de ruas, houve aquela imensa mobilização de rua que aconteceu no primeiro semestre. Os deputados se atemorizaram corretamente. Nós conseguimos levar o segundo semestre numa luta muito grande, na verdade, aí teve dois, o Cristiano de reconhecer, 2 elementos de distorção imenso, que foram as acusações feitas pelo Janot ao Temer. Isso é que causa, de fato, um enorme prejuízo à população. Não é acusação ao Lula. A acusação ao Lula prejudica porque pode impedir que quem quer votar no Lula vote nele. Então isso é, de fato, um elemento de confusão no cenário político. Agora, esses problemas que você está mencionando, e que eu sou solidária com você em reconhecê-los, eles não se devem nem ao Lula nem ao PT. Eles se devem ao Temer, ao Eliseu Padilha, ao Moreira Franco, aquela camarilha que devia de estar presa, até porque estão misturados com mala de dinheiro, com... Eu queria saber o que é isso. Por que essa gente não está presa? Por que nós estamos preocupados com o Lula? O Cristiano acabou de representar com muita clareza. O Moro disse, eu não achei provas. Agora, já um apartamento lotado de dinheiro, nós todos vimos na televisão. Não é engraçado isso? E sobre essa questão da corrupção que você falou, que era a bandeira do PT, eu diria que o tema da corrupção é a bandeira de todo mundo. Todos os partidos discutem que são contra a corrupção, que são favoráveis ao controle efetivo da corrupção. O fato é que se estabeleceu no Brasil, e isso também não é uma exclusividade no Brasil, faz parte do jogo político, é parte do problema que tem a política, um nível de corrupção orgânica, onde todos os partidos participaram. Evidentemente que o PT, que com muita propriedade desde os anos 80 levantou muito fortemente essa bandeira, acabou sendo o maior penalizado. Agora, também teve um discurso que foi construído, né, nesse momento que se começou a oposição e a queda da ex-presidente Dilma, um discurso onde tentava se colocar, né, como grande causador do problema da corrupção nacional o Partido dos Trabalhadores. Não há como negar que o Partido dos Trabalhadores também participou desse modelo orgânico, mas isso não é uma exclusividade do Partido dos Trabalhadores. E aí a deputada coloca a questão com muita propriedade. Quer dizer, de alguma maneira, o partido, as pessoas começaram a ficar antenadas naquilo que estava caindo sobre o partido. Então, o presidente Lula, com um processo que pode ou não ser confirmado agora na segunda instância. Por outro lado, o senador da República, né, com uma ação controlada, ou seja, com a Polícia Federal, com o Ministério Público controlando a ação, verificando o que está acontecendo, e eu pego as palavras do ministro Barroso, né? Qual é o que falta para formar essa convicção agora? Há uma mala, há o dinheiro, a pessoa que foi indicada que receberia, ela até não foi executada, porque o senador chegou a dizer, né, a gente mata antes de fazer a delação. Quer dizer, o que falta? O que faltava para isso? Então, não há como negar que o PT deveria receber parte dessa punição política da sociedade. A grande questão é por que essa punição ficou exclusivamente no PT. Muito bem posto. Exatamente. Essa é a grande questão. Então aí, quer dizer, num estado feito Minas Gerais, que teve o Aécio por 2 vezes como seu governador, que o elegeu senador, um estado como Minas Gerais, eu vou te falar, velho, eu sei que eu ando por aí, as pessoas estão desiludidas, porque para eles, a cara da política era o Aécio. Então, na medida em que o Aécio está desmoralizado, aquilo é horroroso, porque aquilo rebate em todo mundo. Até se explicar, mas eu não sou Aécio. Mas pouco importa. Aquilo gerou uma indignação, uma decepção,
que o Aécio construiu sempre uma carreira sob o manto da publicidade. Ele era o herdeiro do Tancredo, e no Minas isso pega bem. Foi o autor da ação, embora tenha sido assinado pelo PSDB, não era o presidente do PSDB, foi o autor da ação para a cassação da chapa de Dilma Temer. Exatamente, ele. Quer dizer, uma pessoa com as mãos emporcalhadas não tem legitimidade para estabelecer a confusão que nós estamos vivendo nesse país, em que você não sabe, do ponto de vista econômico, você não sabe o que vai acontecer. Estão aí os jovens outra vez sem emprego, gente. Isso é uma coisa muito ruim. A universidade formando professores, doutores, que nós não sabemos se vão aos particulares dispensando os professores. E, gente, é uma situação horrorosa. Nós temos que botar fim nisso. E eu sei que o Caio já fez um movimento para mim, está certo. Eu compreendo, porque esse é um assunto que bobear, eu falo a tarde inteira. Mas eu agradeço aí a gentileza da interlocução de vocês, que permite que a gente faça um debate bacana. Com certeza. E a gente que agradece a sua participação aqui. A Margarida vai ter que deixar o nosso programa a partir de agora para assumir os restantes dos seus compromissos, que são muitos, né? Mas a gente já agradece a sua participação e por tentar esclarecer também toda essa confusão que tem se tornado nessa nuvem que tem sido a política brasileira, infelizmente. Infelizmente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado não só à TVE e ao CAI, mas a todos vocês que participaram dessa conversa aqui. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Bom, a mesa de debates vai para mais um rápido intervalo e já voltamos aqui agora, daqui a pouquinho, com o nosso programa.